Olá! Tudo bem, minha gente? Vamos conversar sobre esse assunto que causa uma certa angústia, um arrepio, uma sensação desconfortável, culpa, desejo e feminino. Vamos intercalar esses assuntos? Então, eu já quero começar conversando com você sobre o que é culpa. Vamos começar bem do raso, tá? A culpa, de modo geral, é vista como erro, punição ou uma falta consigo mesma. E de onde ela nasce? Nasce toda vez que você deseja, ousa existir, se diferenciar, se separar do outro. Já começa a pensar aí. Então, quando você começa a pensar diferente da sua família, quando você deseja algo diferente do que esperavam de você, quando você começa a colocar limites, a dizer não, vem a culpa, sinalizando que eu estou errada, eu não posso desagradar, porque senão eu vou perder vínculo, porque senão eu vou perder aprovação, porque senão eu vou perder aceitação, vou perder amor. Então a culpa, ela mantém o sistema arcaico, familiar, porque é seguro, né? Então, se a sua mãe sofreu, a próxima sofredora tem que ser você. Você não se permite ser feliz porque você tem que manter, né, aquilo que a sua família viveu. Se sua família viveu escassez, você não se permite prosperar. Porque, para pertencer ao meu sistema familiar, todo mundo tem que ser escasso. Eu sei que é um assunto difícil, né, gente? Mas vamos lá, calma, respira, toma água. Se alguém te ensinou que é amar, é se sacrificar, você se culpa em se escolher. Então, todas as suas relações na vida adulta, elas vão ser o quê? De sacrifício. É você quem faz, é você quem se movimenta, é você quem salva, é você quem cuida, é você quem é a terapeuta. Por quê? Essa é a forma que você aprendeu sobre o amor. Então, se você se iguala na dor, você continua pertencendo. E aí você evita o quê? A culpa. Você evita esse sentimento de punição de que você está fazendo algo errado, algo contra ao seu sistema familiar. Porque é mais fácil manter a lealdade do que sustentar a culpa e se escolher. Gente, olha que profundo isso. Olha que profundo isso. Porque a culpa, ela funciona como um mecanismo de manter o vínculo com aquele que você considera importante, autoridade na sua vida. Quem são essas pessoas que você intitula autoridade e dá tamanha importância na sua vida? Que você prefere pertencer ao invés de se escolher, ao invés de suportar a culpa e começar a existir sendo você mesma. Comecei a aprofundar aqui com vocês. Indo mais além. Para a psicanálise, a culpa não nasce simplesmente de um erro real, como aqui nós conversamos, né? Sentimento de que eu estou errando, então eu me puno. Eu sinto uma autocondenação, uma culpa muito grande. Mas ela nasce de um conflito interno. A culpa, para a psicanálise, surge quando há um choque, né? Quando há um choque, quando há uma colisão entre o desejo e o superego. O desejo quer viver, quer expandir, quer experimentar. O desejo é movimento. E o superego, o que é?
O superego é formado pela internalização de regras da nossa cultura, do sistema familiar. Então, é aquelas regras básicas. Isso não pode, isso não é permitido, isso não é quem você deveria ser. E é nesse ponto, prestem atenção, que algo acontece. Você pode não ter feito absolutamente nada, mas só pelo fato de desejar existir um pouco, de se escolher um pouco, de se priorizar um pouco, de colocar limites, você sente culpa. Então, para se tornar quem você vai sentir culpa. Não porque você está errada, mas porque você está saindo de um lugar onde era esperado que você permanecesse, onde era esperado que você fosse daquela forma, onde era esperado que você correspondesse à expectativa daquele outro. Ai, eu falei para vocês que o negócio ia ficar difícil. Então a gente precisa começar a se questionar: será que a culpa que eu estou sentindo vem de um erro real ou do meu movimento de existir? E é aqui que o desejo entra. Por quê? E agora nós vamos falar sobre o desejo e o feminino, tá? Porque desde muito cedo, nós, mulheres, nós não fomos autorizadas a desejar por nós mesmas. Nós fomos ensinadas de forma sutil, né, e contínua a deslocar o nosso desejo para o outro. Então, a gente está sempre se questionando: o que esperam de mim? O que eu preciso fazer para continuar sendo amada? O que eu preciso sustentar para não ser deixada, abandonada? Percebe? Não é sobre mim, mas é sobre o outro. Não é sobre o que eu desejo. É sobre o que eu preciso sustentar para pertencer, para manter o vínculo com aquele outro, com aquele sistema familiar, com aquele ambiente, com aquele lugar, com aquelas pessoas. Então, até que ponto os nossos desejos são nossos? Será que esses desejos não foram introjetados? Será que esses desejos, eles não foram aprendidos, repetidos? Ou seja, será que esse desejo não é do outro? E aqui nós vamos entrar num ponto mais sensível, que enquanto o desejo estiver alienado, estiver preso nesse outro, a culpa sempre vai aparecer toda vez que você tenta se escolher. Porque se escolher nesse lugar soa como risco de perder vínculo. Consegue entender a profundidade disso? E aí vem Freud com uma pergunta maravilhosa que aponta para o desejo da mulher. Ele pergunta: o que quer uma mulher? Ou seja, Freud está fazendo, através dessa pergunta, uma convocação a nós mulheres para olharmos para o nosso desejo. Nós não estamos falando aqui de um desejo genérico, né? Um desejo nomeável, mas de se permitir ser a abertura para que esse desejo profundo possa emergir, para que esse desejo profundo possa vir, para que esse desejo profundo nos coloca em movimento. Porque o desejo, ele é a experiência da expansão da nossa identidade como mulher. E nós só ficamos confortáveis, né, nesse lugar, na experiência de ser nós mesmas, quando nós começamos a descobrir aquilo que nós queremos. O que eu quero sentir? Isso tem significado para mim? Por que isso é tão importante para mim? E aí, então, a gente começa a encontrar um objeto de desejo, né? Ele não fica somente nesse campo aberto, não, ele se torna um objeto de desejo.
Esse querer, ele tem forma para ser possível se materializar. E é nesse momento que a culpa aparece, né? Quando a mulher começa a se deslocar do lugar de responder o outro, quando ela para de querer decifrar o que o outro quer, para começar a investigar, a buscar e a descobrir o que ela mesma quer. Então, esse movimento não é leve, né, gente? Porque desconstrói uma identidade que fixou todo o seu ser em busca de uma validação externa. Uma identidade que aprendeu a existir sendo para o outro, não sendo para si mesmo. E por isso, muitas vezes, o desejo ele também vem acompanhado de culpa. Culpa pelo quê? Culpa por não corresponder ao outro, culpa por frustrar as expectativas do outro, culpa por não ser tudo para todos. Então, para finalizar, eu pergunto para você, o que você quer? O que é importante para você? Qual é o seu desejo mais profundo? Você já parou para escutá-lo? Você já parou para deixar ele vir, emergir? Você tem vivido, de fato, a sua vida ou você tem vivido a vida que o outro escolheu para você? O que quer uma mulher? Eu finalizo aqui com essas perguntas, com essas reflexões, para que você olhe para a mulher que você é hoje. Um beijo, minha gente!